gravados meio que no piloto automático, seguindo os arquétipos aos quais eles correspondem. Com exceção do protagonista vivido por Devon Sawa, que supera as limitações do texto pela intensidade com que incorpora as confusões, medos e esperanças do seu personagem. Eu gostava muito desse ator, Devon Sawa, pena que foi meio escanteado por Hollywoodsons ultimamente. No entanto, foi a criatividade inusitada com que o filme mistura diferentes elementos e conceitos do terror que fez com que a obra surgisse como um baita respiro ali no início da década de 2000, sobretudo enquanto um exemplar do slasher, pois, nesse sentido, o assassino operando de forma invisível e sorrateira ataca o medo do público de uma forma bem diferente do que antes. Como é que se lida com um inimigo que não se vê, não tem corpo e não morre? Como tapear a própria morte quando ela decide inegociavelmente que chegou a sua hora? São perguntas encasquetantes que fazem um conjunto muito bacana com os improvisos improváveis do além para tirar a vida dos sobreviventes, e essas coisas juntas são capazes de segurar muito bem a nossa atenção até o final. Existia ainda um potencial reflexivo no ar sobre fatalismo, destino versus livre-arbítrio, mas eles acabaram ficando soltos e o filme jamais conseguiu incluí-los na sua temática de forma consistente, restando então, acima de qualquer coisa, uma trama de sobrevivência intrigante, por não ter uma solução muito clara, com um adicional de uma disputa metafísica como pano de fundo, pois, enquanto a morte não dá sossego, existe alguma força no além tentando dar uma colher de chá aos mocinhos com as tais premonições. Já quanto à realização do filme, a direção, ela é funcional. Não conta com nenhum exímio atributo narrativo, mas apresenta o bastante para até soltar algumas ironias no ar, com a insistência e os planos malucos da morte, e principalmente para apresentar cenas que ficaram marcadas no imaginário popular, seja pela surpresa, seja pelo impacto emocional ali na trama, ou seja pelos novos medos que elas desbloquearam no público. Desse jeito, com um orçamento de 23 milhões de dólares, Premonição conseguiu se sair muito bem nas bilhetérias ao arrecadar um total de 112 milhões, sendo 53 milhões no mercado doméstico e 58 no mercado internacional. Êxito que deu margem para pelo menos uma sequência que só chegaria 3 anos depois, mas isso é assunto para o vídeo da próxima semana. Então, eu espero que vocês continuem aqui comigo nessa jornada rumo aos destinos insólitos da Premonição. Tá conhecendo esse quadro agora? Opa, é uma boa oportunidade para você dar uma conferida nos outros vídeos, nas outras franquias que já andaram por aqui. Evil Dead, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, ó. Dá essa força aqui pro garotão. Conto com vocês aí. É isso. Até mais. Tchau. Mercado Pago tem a conta que mais rende do Brasil. Todo dia. Tá na sua conta. Olá, fugidoras da morte, olá, fugidouros do morto. Eu sou Otávio Gás, este é o Super 8 e parte da nossa revisão. Como vocês curtiram muito a primeira parte, esse é o combustível que eu precisava para gravar esse segundo episódio regozijante e com bastante muito conteúdo. Estão prontos? Pois então vamos lá ver o que é que rolou nesse segundo filme que chegou 3 anos depois do primeiro. Os realizadores do original, James Wong e Glenn Morgan, não voltaram para essa sequência. Eles até continuaram trabalhando juntos, mas em outros projetos produzidos por ambos, como O Confronto, que foi escrito e dirigido por Wong, e A Vingança de Willard, que foi escrito e dirigido por Morgan. Quanto a Jeffrey Reddick, foi contatado pela New Line Cinema para escrever um novo argumento, mas o roteiro mesmo ficou com a dupla Eric Brass e J. McGruber. Eles foram escolhidos depois que os executivos leram o roteiro deles de Efeito Borboleta. Aí a dupla topou escrever Premonição 2 com a condição do estúdio deixar eles dirigirem Efeito Borboleta. E assim foi feito. Agora, para a direção desse segundo filme, a New Line acabou fechando com David R. Ellis, que tinha apenas dirigido A Incrível Jornada 2, mas tinha um longo currículo como dublê, coordenação de dublês e direção de segunda unidade. Essa geralmente comanda a filmagem de trechos adicionais que não envolvem necessariamente o elenco, como tomadas de estabelecimento e acrobacias com dublês. Quanto ao elenco, Tony Todd volta a fazer uma breve e mais marcante
aparição como agente funerário Bloodworth e Ellie Latter volta como Claire. Mas Devon Sawa não dá mais as caras aqui porque ele estava enrolado com outros projetos e, ao que parece, seus agentes e o estúdio não conseguiram chegar a um acordo. Então, para completar o time, Premonição 2 contou com a adição de A.J. Cook e Michael Lentz. E assim, com filmagens em Vancouver e nos entornos ao longo de 2002, em um orçamento de 26 milhões de dólares, o filme chegou aos cinemas a partir de 31 de janeiro de 2003. No Brasil, em 13 de junho desse mesmo ano. E a trama se passa em Nova York de novo e começa um ano após a explosão do voo 180 que deu início ao primeiro filme. A protagonista da vez, Kimberly Corman, se despede do Pax para pegar a estrada de Nova York para Daytona Beach, junto com sua trupe composta por uma loirinha genérica e dois xaropes que zoam uma mendiga derrubando latinhas. De repente, a Kimberly ativa a neurose com tudo que encontra no caminho. É um busão escolar com a galera gritando "amontoado, amontoado!" É o rádio tocando... É um motorista tomando goró enquanto dirige um caminhão que diz "beba responsavelmente", e é uma criança brincando de bater carrinhos. Mas ela segue dirigindo enquanto os demais personagens são apresentados ali na rodovia. Essa peituda na estrada, que não sei que apareceu isso, é uma coisa totalmente nada a ver. A executiva Cat, a grávida que não é de Taubaté, Isabela, esse caminhão carregando troncos, mamãe Nora e filhotinho Tim, o professor motoqueiro veloz e furioso Eugene, o Zé Droguinha Rory, o metido a besta Evan e o polícia galã Burke, que derruba café quente no colo, fica se doendo e não percebe quando a corrente do caminhão da frente se parte e solta um monte de tora na estrada. A primeira já chega esbagaçando com tudo a cabeça do homem. Eita, coisa horrível. Depois o motoqueiro cai, desliza e acaba esmagado pela própria moto. O Zé Droguinha capota umas 80 vezes, mas só morre mesmo quando é arrombado sem cuspe com areia por um caminhão. Agora vem a executiva e vá, buf. Mamãe e filhinho, tem beife. O metidinho, escatapimba, cotopofe, todo. E por fim, o carro dos mocinhos se descamba num porolô, e é finalizado por um caminhão que nem tentou frear. Vagabundo veio com tudo, queria nem saber o que estava na frente. Ah, mas olha só, isso tudo não passou de um sonho. Eu tô passada, chocada. Kimberly vê a mendiga derrubando as latinhas de novo, um busão escolar com os moleques gritando, a rádio tocando... Então, fica apoplética das ideias, diz que vai acontecer um acidente e bloqueia a passagem. Vendo isso, o polícia que estava vindo ali atrás se chega para entender que bicho está pegando e, enquanto a Kimberly tenta explicar, o caminhão do cerco de madeira passa por eles. Aí ela... o caminhão! E confesso assim, que eu achei meio estranho o caminhão só aparecer agora, pois se eles tivessem seguido viagem, estariam muito à frente. Mas como esse caminhão está em alta velocidade e até ultrapassa eles na premonição, aí tá tudo bem, passou. Agora, o que pegou mesmo foi que o acidente dessa vez acontece logo ali, ó, no campo de visão deles. Na premonição, o povo tinha pego o champa-cachimbo até finalmente acontecer o acidente. Aqui não, aqui já foi ali, ó, lá na esquina. Licença poética é o nome, né? Enfim, 15 almas foram conhecer Jeová nesse acidente e logo em seguida, mais 3 quando um caminhão apareceu do nada e pegou em cheio o carro da Kimberly com os 3 amigos dela dentro. E a Kim só não foi junto porque foi salva no último segundo pelo guarda Belo. Mas pera, que tem coisa estranha aí também, né? Interromper aqui pra fazer esse tira-teio com o tempo todo. Vamos lá. Esse carro estava parado antes do fim do cruzamento. De repente foi parar no meio da pista. E de onde veio esse caminhão? Sendo que 2 takes antes a estrada foi mostrada limpinha. Rapaz, e mal começou e haja licença poética. Na delegacia, Kimberly conta aos sobreviventes do acidente que teve uma premonição como a que o moleque do voo 180 tinha relatado e que a galera aqui devia se preocupar, pois os que escaparam do voo foram morrendo um a um ao longo de um ano. Ao ouvir isso, uns ficam de cabelo em pé, outros defecam tonéis, mas quer dizer, segue até a morte decidir que não segue mais. O primeiro é o Evan, que ganhou uma grana na loteria, mas como é muito recente, ainda mora que nem um porco no completo milquifo. Ele taca um resto de comida pela janela e bota um rango novo para esquentar. Mas um ventinho do mal aparece para ali soprar o cangote. Nisso, seu novo anel de ouro cai no ralo e ele mete a mão para pegar. Mas como estava usando um relojão novo de ouro, a mão engancha e ele não pode fazer nada quando a comida incendeia e começa a espalhar fogo pelo AP. Mas, mesmo que ele tenha tentado ajudar a morte com sua burrice e porquice, consegue se soltar e cata cavaco dali pela janela antes de ser pego pelo T-Beef. Só que, ao chegar no solo, no exemplo supremo de carne instantâneo, Evan escorrega no resto de comida que ele havia jogado fora e a
escada de emergência despenca em sua cara. Mais tarde, os demais sobreviventes se aperreiam ao saber da morte do Evan pelo noticiário. Sem conseguir mimir, Kimberly pesquisa sobre o caso dos sobreviventes do voo 180 e descobre ainda haver uma pessoa sobrevivente. O Alex? Não, porque entre os dois filmes, o Alex ficou enclausurado em casa o quanto pôde, mas foi só dar uma saidinha que morreu com um tijolo que lhe caiu na moleira. A sobrevivente em questão é Claire Rivers, quer dizer, antes era Claire, e agora virou Clear. Vai saber. E ela só conseguiu sobreviver porque se tocou num quarto acolchoado de um hospital psiquiátrico. Aí, como quem não quer nada, Kimberly vai lá bater um papinho com ela. Claire, o Clear, compartilha tudo que sabe, que é morte tem uma lista, que se um terceiro intervir, ela pula a pessoa, o que aconteceu com a Kim quando a polícia salvou ela no atropelamento. Que quando chega no fim da lista, sempre volta pros pulados e que a morte mata na ordem do acidente original. Mas aqui, a Kimberly percebe que a ordem tá ao contrário do que ela previu. Mais tarde, a Claire dá uma desculpa esfarrapada e a gente compra para não perder a amizade, né? Aquela coisa que não faz sentido. Mas beleza, antes de se mandar, Kim pede ajuda, mas Claire faz currículo doce e apenas diz pra Kim ficar atenta aos sinais. Kimberly então chama Claire de peidona e se manda pistolando. Mas sabendo desse negócio de ordem, a Kim agora deduz que mamãe Nora e o moleque Tim seriam os próximos. Então ela percebe um sinal que indica algo envolvendo pombos. Daí ela e o guarda Burke se mandam atrás deles, que estão onde? Fazendo uma visitinha ao pior consultório de dentista da face da Terra. Um barulho horroroso de obra na vizinhança, aquário que derrama água na tomada, pombos que ficam batendo na janela, assustando o dentista enquanto mantém objetos pontiagudos na boca do paciente. E ainda tem objetos de decoração que ficam ali bem em cima do paciente, com a boca aberta, aí o negócio cai, asfixia o paciente anestesiado, uma coisa horrorosa. Mas apesar de tudo isso, apesar dos pombos serem um sinal e eles invadirem o recinto, a consulta até que termina bem. Já na saída, Kim Burke vem de longe gritando pombos, pombos, mas o Tim não escuta, vê os pombos ali e age que nem uma bestada, que eu não sei o que esse moleque foi fazer. Resultado... Depois desse incidente trágico, a Margarida Claire aparece e chama os novos amigos para visitar um conhecido das antigas, o macabro agente funerário William Bloodworth, que repete aqueles ensinamentos que a gente já conhece e dá uma dica bônus. A morte só pode ser derrotada com a introdução de uma nova vida na equação. Então eles lembram da grávida que não é de Taubaté e interpretam que, se ela der à luz, entra uma nova vida nessa perengolenga que não deveria existir e acabou-se maldição. Mas como eles só tinham a placa do carro da grávida, Burke emite um comunicado para os seus passas. Quem achar, dá um toque. Nisso, o pessoal marca um encontrinho na casa do polícia. Quem a gente vê chegando é o Rory, que quase fica preso na porta do elevador que tá com o sensor quebrado. Aí depois tem essa interação esquisita entre ele e um desconhecido, em que ele enfia um tênis cagado na cara do cara e depois ameaça passar a mão lambida nele. Tipo, que lá no apartamento, os sobreviventes estão reunidos para trocar figurinhas e se ajudarem enquanto estão esperando o saber da grávida. Aí eles saem protegendo o ambiente, exceto o professor motoqueiro Eugene, que não decidiu se acredita ou não nesse negócio de morte caçadora, e a Nora, que após perder o bacurim dela, diz que não tá mais ligando pra birosca nenhuma não. Se tiver que morrer, morreu. Então os dois decidem se mandar, mas uma vez que entram no elevador, o Zé Droguinha Rory vê isso aqui projetando uma sombra que parece com um homem com ganchos e pergunta se isso não seria um sinal. Acontece que no elevador tinha um homem segurando próteses com ganchos, que esquisitamente dá uma fungada no cangote da Nora, hein? Nesse momento o povo tenta ligar pra ela, que se assusta com o toque do telefone, deixa cair, se abaixa pra apanhar, engancha o cabelo e quando ouve que Um homem com gancho vai te despachar com beleléu, hein? entra num desespero sem fim, num Deus que me livre, num ai ai ai, tenta sair do elevador, mas a cabeça é puxada pra trás, o sensor não funciona, a porta fecha, a mulher se prende, o elevador sobe porque a Claire havia chamado ele lá em cima, desistiu e desceu as escadas, mas só chega a tempo de ver a merda acontecendo em primeira mão, olha só. Impactado com o acontecido, Eugene finalmente acredita no que o povo estava falando, volta pro apartamento despirocadaço das ideias, toma a arma do polícia e tenta morrer nos seus próprios termos. Mas... se não é a vez dele, gente, a morte não deixa não. Mas agora parece que acharam a tal Isabela e levaram ela para uma delegacia. Só tem um porém, quando chegar lá, a bolsa estoura e ela precisa ser levada pro hospital. Enquanto isso, a trupe não pensa duas vezes, pega a estrada e já parte lá para encontrar a grávida. No caminho, batendo Lero, eles percebem que todos ali já enganaram a morte antes e que todos estão conectados aos eventos do primeiro filme. O professor Eugene substituiu a professora Valerie Newton no time certo para escapar de um aluno armado que acabou matando seu substituto. Só que aí a gente pode pensar, mas peraí, se a Livron tivesse morrido no voo, ele não teria substituído ela de qualquer jeito? Então, no timing errado, talvez o substituto para aquela ocasião seria outro, e ele continuaria na escola lá e seria morto pelo tal aluno. Beleza, Burke teria morrido num tiroteio se não fosse catar a cabeça do Billy lá no acidente do trem. Cat teria morrido num vazamento de gás numa convenção, mas não chegou lá porque estava num busão que atropelou a Terry. Rory teria morrido num desmoronamento
acampamento em Paris, mas se distraiu com um cara morto por uma placa. Sim, o Carter. E a Kimberly se distraiu com a notícia do suposto suicídio do Todd e não estava com a mãe quando ela sofreu um assalto e foi morta. Ou seja, essa turma devia ter morrido nesses incidentes isolados, mas quando o pessoal saiu do voo 180, isso causou uma reação em cadeia nos planos da morte. E pelo visto ela agora está tentando arrumar a casa. Mas então, eis que completamente do nada, o pneu do carro papoca, desgoverna o possante, que quase bate justamente na van que carregava a Isabela, mas desvia a patina até quase serem entrados pelos canos. Mas pelo menos ficou tudo safe. Quer dizer, por enquanto. Nessa brincadeirinha, Eugene tem um pulmão perfurado e é enviado para o hospital. Rory mata o tempo salvando o moleque da região de um carro de reportagem que veio com tudo como se não tivesse ninguém na frente. Já a Cat ficou presa no carro por causa de um tronco ali que ficou prendendo ela e precisou esperar o resgate. Mas quando o carinha chegou, foi fazer o serviço dele todo zoeirinho e saiu arrombando a porta do carro com a motosserra, disparando o airbag e ocasionando o empalamento do corpo da Cat. Nisso ela solta um cigarro que atinge uma trilha de gasolina deixada pelo carro de reportagem, cujo piloto estava decidido a matar alguém. O fogo segue pela trilha, chega no veículo e pum! Manda um pedaço de seco, a polícia pula, mas o Rory não e despedaça o sujeito ali. Cada pedaço do cano. Agora o trio restante, Kimberly, policial Burke e Claire se mandam pro hospital atrás da Isabela e Kim tem uma nova visão com a tal doutora Kalardian matando a grávida. Como é que é? Pois é, mas chegando lá, Burke dá uma prensa na doutora Kalardian antes dela chegar na Isabela, que consegue felizmente dar à luz a um bebedinho. E conseguiu. Pronto, é festa. Tá todo mundo salvo. Ou será que não? Kim tem mais uma visão que revela que a Isabela não teria sido morta no acidente. Agora é premonição retrógrada, premonição VAR que chama. Sabendo dessa informação, eles não estão mais salvos, e então a Claire se preocupa com Eugene, mas ao chegar no quarto dele, tinha rolado um vazamento de oxigênio e a morte só precisou de uma faísquinha para pegar Claire e Eugene ao mesmo tempo, na mesma hora, na mesma situação. E tem